Hoje o multiverso é tão comum nos quadrinhos e no cinema quanto capa, pipoca e cueca por cima da calça. Mas você sabe quem começou essa loucura? Meu nome é Diego Morro, tá na hora da gente viajar no tempo. Gardner Francis Cooper Fox nasceu em 20 de maio de 1911 em Nova York. Ele é mais um dos vários criadores dos quadrinhos da comunidade do Brooklyn. Desde cedo ele era apaixonado pela leitura. Quando ele tinha 11 anos de idade, os pais dele deram para ele um presente que mudou completamente a sua vida. Ele ganhou 2 livros da famosa série John Carter, do Edgar Rice Burroughs. Ele ganhou The Gods of Mars e The Warlord of Mars. Só que, como o pai, ele quis ter uma profissão mais séria e se formou em Direito. De 1935 a 1937, ele trabalhou ali mesmo no tribunal em Nova York. Só que a vontade do Gardner Fox de escrever era muito, muito forte. E aí, mesmo com a Grande Depressão no ar, ele resolveu arriscar. Essa parte da história ela é meio envolta em névoas, mistério, bem no gosto dos contos de suspense e de horror que o Gardner Fox curtia. É que fica muito difícil para os pesquisadores determinar se ele começa a carreira dele de escritor como roteirista de quadrinho, ele é um dos primeiros, né, fundadores dos quadrinhos, ou se ele começa na literatura, escrevendo livros e contos pulps. Não dá para saber, até por causa desse... Né, ele tinha muitos pseudônimos, ele tinha quase 20 pseudônimos. E da década de 40 até a década de 50 ele publica tudo junto ali. Então não dá pra gente bater o martelo para saber qual foi a estreia dele. Até porque, né, entregar o roteiro na editora e a revista ser publicada também demora muito tempo, então não tem como a gente saber. O que a gente sabe é que ele tinha vários pseudônimos nessa vida dele de escritor, né? E ele publicou em diversas revistas, as mais diversas revistas do gênero pulp e nos mais diversos estilos, né? Ele escreveu western, ele escreveu ficção científica, ele escreveu esporte, ele escreveu terror, ele escreveu tudo que tu possa imaginar. Aliás, eu acho que isso explica por que ele tinha tantos pseudônimos. No final da década de 30, os deuses da nona arte colocam no caminho do Gardner Fox o Vin Sullivan, então editor-chefe da National DC. O Vin comenta com seu amigo que ele estava precisando de material para uma revista que ele tinha criado há pouco, né, tinha sido publicada há pouco mais de um ano, a Detective Comics. Usando então a sua vivência pessoal, a sua profissão, o Gardner Fox cria o personagem de quadrinho chamado Steve Malone, que é um promotor público ali de Nova York. Ele é lançado na Detective Comics número 18, com capa de agosto de 1938. E esse Steve Malone passava menos tempo nos tribunais e mais tempo perseguindo vilões em páginas de muita, muita ação. Você sabe, eu já tenho vídeo sobre isso, o Vin Sullivan é o cara que vai editar a Action Comics número 1, que lança o Superman, e é ele que contrata o Sacana do Bob Kane para lançar o Batman, para criar o novo personagem de Batman, que até então ninguém sabia que tinha sido criado pelo Bill Finger, né? O Bob Kane mentia que era ele o criador. E aí, quando o Bill Finger está desenvolvendo toda a mitologia do Bruce Wayne, toda a história do Bruce Wayne, o Bob Kane, sacana, vai lá na National e fala pro Vin Sullivan, olha, eu preciso de mais prazo, tá mais difícil de pensar na história e tal, né? Porque o Bill que estava pensando na história. O Vin Sullivan fala para ele, não se preocupa, eu tenho aqui um grande roteirista, meu amigo pessoal, ele vai assumir, então, 4 histórias do Batman para dar tempo, então, para o Bill Finger desenvolver toda a mitologia do Bruce Wayne. O Gardner Fox escreve na Detective Comics do número 29 ao número 32. Com isso, o Gardner Fox também é extremamente fundamental na mitologia do Batman, porque é o Gardner Fox que cria o cinto de utilidades, é ele que cria, né, o Batplano, é ele que cria o Batarangue e a noiva do Bruce, a Julie, que quando volta o Bill Finger, né, abandona essa ideia da noiva, mas anos depois os roteiristas de vez em quando puxam de volta essa personagem para os quadrinhos. A moral do Gardner Fox era tão grande que logo ele assume diversos títulos na National e na empresa irmã, a All American. Na verdade, ele abre uma fábrica de personagens, a maioria hoje habitantes do universo DC. Olha só o currículo do cara, vou dar só alguns aqui mais conhecidos que você sabe, né, quem são. Ele cria o Sandman original, ele cria o Flash original, o Jay Garrick, o John Quick, o Gavião Negro, a Mulher Gavião, ele cria o Senhor Destino, o Starman, Tornado Vermelho, o Átomo, o Rei Palmer,
a Batgirl, Barbara Gordon, a Zatanna. Ele vai criar vilões como o Amazo e o Starro, que tá no filme, né, do Esquadrão Suicida, aquela estrela gigante. Ele cria o primeiro supergrupo dos quadrinhos, que é a Sociedade da Justiça, e ele cria depois a sua versão, anos depois, que é a Liga da Justiça. Ele tem 88 personagens de quadrinho de crédito, criação dele, só dele como roteirista. E tinha outra característica muito legal no trabalho dele. O Gardner Fox ele tinha uma biblioteca gigante, porque crianças naquela época não existia Google, não existia internet, para tu pesquisar, tu tinha que ter livros. Então ele tinha uma biblioteca gigante e cada informação interessante que ele descobria, que ele ficava sabendo em ciência, astronomia, arqueologia, história, o que fosse, ele dava um jeito de colocar nos seus roteiros, porque ele sabia que a esmagadora, se não totalidade dos seus leitores eram crianças, né? Nessa época que a gente está falando no início dos quadrinhos, são as crianças que estão lendo. Então ele gostava de trazer informações, curiosidades, para deixar os seus roteiros mais ricos e poder, então, ensinar aos seus leitores. Essa é uma das características do trabalho do Fox. E se você está achando que ele trabalha demais, quando começa a Segunda Guerra Mundial, o Fox é um dos poucos que não é convocado, que nem o Bill Finger, aliás. Com isso, ele assume praticamente todos os roteiros, todos os títulos e personagens dos seus amigos roteiristas que estavam lutando, né, estavam servindo na Segunda Guerra Mundial. E aí, com isso, só na National, ele tem registrado nos créditos mais de 1.500 roteiros. Ele está no Guinness Book como o quinto maior roteirista da história dos quadrinhos, com mais de 4.000 roteiros creditados. O cara é uma fábrica de roteiro de quadrinhos. E como se não bastasse tudo isso, Gardner Fox ainda cria o multiverso. Sim, você lembra, né? O Jules Schwartz, ele salva praticamente o mercado de quadrinhos quando ele remodela o Flash, né? Aparece o novo Flash, o Barry Allen, e aí marca, então, o período que as editoras chamam de Era de Prata dos quadrinhos, que é quando os super-heróis voltam a fazer sucesso, né? Os quadrinhos voltam a vender muito, muito, muito. O Jules Schwartz só não chamou o Gardner Fox, pai do Flash, porque ele estava muito ocupado. Então, não foi ele que fez o roteiro original do Flash, foi o Robert Kanigher. Mas ele pega e assim que dá, ele assume as revistas do Flash junto com o desenhista Carmine Infantino. Então, na Flash 123, com capa de setembro de 1961, a cabeça dos leitores explode, porque na capa tá o Flash Barry Allen correndo ao lado do Flash Jay Garrick. O problema é que quando o Flash Barry Allen apareceu, ele comenta na sua história, numa brincadeira de metalinguagem, que ele estava escolhendo o nome Flash porque ele gostava de ler um gibi de um herói chamado Flash, o Jay Garrick e tal. Então, como que o Jay Garrick está ali se o Jay Garrick, dentro da história do Barry, é um personagem de quadrinhos? E aí, então, o roteiro do Fox vai explicar. Com a super velocidade, o Barry consegue vibrar e quebra a barreira entre os universos e vai parar numa outra terra, uma terra idêntica à nossa, e lá ele encontra justamente o seu herói de infância, o Jay Garrick. Os dois começam a conversar, chegam à conclusão que, olha a metalinguagem aí, o roteirista Gardner Fox, sim, ele bota o próprio nome dele na revista, o roteirista Gardner Fox, na hora de dormir, de alguma maneira ele acessava a Terra, essa outra Terra, e aí então ele sonhava com as aventuras do Flash Jay Garrick, que contava isso nos seus quadrinhos. Aí o Barry comenta, né, com o Jay Garrick, que a revista deixou de ser publicada em 1949, que é verdade, né, deixou de ser publicada em 49, e o Jay Garrick responde: espantoso, foi o ano que eu me aposentei. Ou seja, como ele se aposentou, a revista deixou de ser publicada, e por isso o Gardner Fox não sonhou mais com as histórias. Claro que os dois Flashes resolvem ali, né, a trama da vez, e o encontro entre eles fica cada vez mais comum, então eles resolvem então batizar as duas terras. A terra do Barry passa a se chamar, né, Earth 1, a Terra 1, e a terra do Jay Garrick, apesar de eles serem mais velhos, né, ela ganhou o nome de Terra 2. Os leitores ficam malucos com essa ideia, e claro, né, o Fox vai lá então e estica mais a ideia, né, ele consegue ir mais fundo na ideia. E simplesmente na edição Liga da Justiça 21 e 22, acontece então o esperado encontro entre a Sociedade da Justiça e a Liga da Justiça, né? Os dois supergrupos se encontram e aí inaugura uma palavra que virou marca registrada da DC, que é crise. Essa é a primeira crise da DC e a primeira crise dos quadrinhos, esse encontro
das duas super equipes para enfrentar, né, um adversário, né, uma ameaça em comum. Não satisfeito, o Gardner Fox vai lá e cria uma terceira Terra, que é a Terra 3. E nessa Terra 3, os heróis, na verdade, são vilões. Eles são o Crime Syndicate of America, o Sindicato do Crime da América. Eles vão aparecer na edição 29 da Liga da Justiça, com capa de agosto de 1964. Ou seja, nasceu de vez, então, o Multiverso DC. E o Multiverso DC nada mais era que uma desculpa para a editora, uma desculpa genial para a editora pegar e trazer de volta os seus heróis clássicos, os seus heróis do período que, né, o mercado, as editoras chamam de Era de Ouro. Então eles conseguem resgatar todos esses personagens clássicos que tinham deixado de ser publicados, porque hoje eles vivem numa Terra 2. E que leitor, que leitora não ia querer ver 2 Batman, 2 Mulher Maravilha, 2 Superman, na época Super-Homem, aqui no Brasil ainda. É óbvio que fez um sucesso absurdo. E aí então o multiverso nasceu nos quadrinhos. Alguns anos depois, a Marvel vai lá e imita essa ideia do multiverso, também cria o seu multiverso nos quadrinhos. E, ironicamente, a Marvel acaba levando para o cinema antes da DC. Mas a DC está correndo atrás com o Flash. Apesar dessa imensa contribuição do Gardner Fox para DC, a editora não teve o menor pudor em demitir ele e diversos outros profissionais que tinham construído a editora ao longo das décadas. Eles não tiveram o menor pudor de demitir todo mundo em 1968, num dos momentos mais tristes da história dos quadrinhos, o famoso expurgo da DC, porque, olha que absurdo, esses profissionais resolveram pedir direitos trabalhistas, eles queriam plano de saúde, eles queriam 13º, sabe? Eles queriam coisas, né, que qualquer profissional, o mínimo que um profissional tem, que uma empresa tem que dar para o seu profissional. A DC não teve dúvida, ela demitiu todo mundo. Fox não teve problema. Ele e seus quase 20 pseudônimos continuaram trabalhando. Claro que quadrinho, já que ele estava, né, pé da vida com o mercado, quadrinho acabou fazendo menos e aí se dedicou ainda mais à literatura. Ele publicou mais de 100 livros. No nosso livro História dos Quadrinhos dos Estados Unidos, a gente cita ali, né, a lista de produções dele. Eu vou dar só um resumo rápido aqui, né, caso você tenha se perdido. O Fox publicou 35 títulos pela National DC, 12 títulos pela Marvel, 3 títulos pela Avon Books, e aí agora na parte toda, né, de literatura. Tem 3 séries de ficção científica, 17 livros de diversos gêneros, 1 livro de não ficção, 27 contos e 5 ensaios. E, repito, criou 88 personagens de quadrinhos. Isso só com o nome Gardner Fox, tá? Não listei aqui o que os seus quase 20 pseudônimos produziram, porque senão esse nosso vídeo vai ficar com mais de 10 horas. Se você precisar pegar uma água para descansar, eu espero. E tem outra curiosidade incrível do Gardner Fox. Como um fã de pulp, é óbvio que ele era apaixonado pelo trabalho do Robert Howard. Então, ele pega pela Belmont Books entre 1969 e 1970, ele cria a sua própria série de espada e feitiçaria. Ele cria o personagem Kotar, The Barbarian. Óbvio, uma homenagem, né, uma referência ao Conan. Só que fica tão legal a série do Gardner Fox, que quando o Roy Thomas começa a adaptar as aventuras do Conan para os quadrinhos da Marvel, uma das aventuras do Conan que ele usa é essa aventura do Gardner Fox, não é a aventura do Howard. Essa aventura do Gardner Fox, ela vai ser publicada num arco de 6 edições, que começa na Conan o Bárbaro número 46, com capa de janeiro de 1975. E os desenhistas que vão trabalhar com Roy Thomas nessa adaptação do Gardner Fox para o Conan são o John Buscema, o Joe Sinnott, o Dan Atkins e o Dick Jordan. O Gardner Fox ganhou diversos Ali Awards, o primeiro prêmio dos quadrinhos, e diversas homenagens. Nem a DC conseguiu esconder o quanto ele era grande. Quando a editora faz uma edição especial comemorando os seus 50 anos, ela cria uma publicação, né, toda, né, especial. Ela cria uma publicação chamada Os 50 que fizeram a DC grande. O Gardner Fox é um dos 50 nomes que está listado ali, com um pedido de desculpa da editora, né, pela pisada na bola que ela fez lá em 1968. Além disso, né, ele ganhou muitas homenagens.
Em 1998, ele póstumamente entrou, né, no Jack Kirby Hall of Fame e ganhou um Harvey Award póstumo. No ano seguinte, em 99, ele entrou no Will Eisner Hall of Fame. Em 2007, ele ganhou o Bill Finger Award na San Diego Comic Con em homenagem a todo, né, o seu, póstumamente também, né, em homenagem a todo o seu trabalho. E ele foi homenageado em diversas mídias, tanto desenho animado, quanto série, quanto filmes. Cada vez que tu vê uma plaquinha de uma rua, de uma praça, alguma coisa chamada Fox, ou Gardner Fox, eles que botam até o nome completo, apareceu no seriado do Flash, apareceu nos do Justiça Jovem e tal. Sempre que aparece Fox ou Gardner Fox, é dele que estão falando. Aliás, o roteirista John Broome e o desenhista Gil Kane criaram o Lanterna Verde Guy Gardner em homenagem a ele. O sobrenome do Guy é Gardner por causa do Gardner Fox. O Gardner Fox morreu na noite de Natal, 24 de dezembro de 1986. E depois que ele faleceu, a família, né, entregou todo o arquivo dele de livros, anotações, roteiros, entregou tudo que ele tinha, né, para a Universidade de Oregon. Eu olhei esse arquivo, eu baixei o PDF, como tudo no Gardner Fox é gigante. Só o PDF do material Gardner Fox, se tu quiser pesquisar lá na universidade, a gente pesquisou para poder escrever o livro, só esse material dele tem 68 páginas. O Gardner Fox é um dos gigantes da nona arte e criou o multiverso. Ó, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar pro presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, diga sobre o que você quer saber, que daqui a pouco eu volto então para mais uma viagem no tempo, a nossa maravilhosa nona arte.